Eu saúdo a classe com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Com certeza vocês vão ficar muito mais empolgados depois da aula de hoje, que o pastor Misael deu. Pois bem, no mundo de hoje existem muitos filósofos, né? E existe o dito popular. Qual que é o dito popular? Todas as religiões levam? Todo caminho leva? Isso está certo ou errado? Não, está certo. Por um lado está certo, leva a Deus, mas que Deus? Não leva ao Deus da Bíblia. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então, a aula de hoje nos vai ensinar que os sinais de trânsito nos ajudam a chegar ao local certo. Para aqueles que são mais antigos, existia um manual que era um mapa que abria assim, ficava do tamanho dessa sala, chamado Guia 4 Rodas. Mas para a nossa geração, né, a geração minha e de vocês, que é essa geração do WhatsApp, forcei agora, hein, pastor? Então, hoje nós usamos o GPS. Pois bem, então, na realidade, esse dito popular que nós começamos iniciando a aula, falando que todas as religiões levam a Deus, talvez tenha um certo sentido de verdade, que levam a um Deus, mas que Deus? E a aula nossa, o curso nosso, vai nos ensinar que o verdadeiro caminho está na palavra de Deus. É ela quem vai nos conduzir ao verdadeiro Deus, aquele que deve ser adorado, servido, venerado, pelos seus atributos do ser. Eu faço parte do Ministério dos Gideões Internacionais. E existe, nesses Novos Testamentos que nós distribuímos, uma breve introdução falando a respeito da Bíblia. E aqui ele fala um termo bem interessante. Fala o seguinte, que esta palavra de Deus, ela é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Então, pois bem, hoje a minha aula vai enfocar duas caricaturas que existem a respeito de Deus. E nós estamos começando no nosso curso a aquecer o motor, a aquecer o nosso cérebro. Então, monismo, politeísmo, não sei o que mais de ismo, daqui, ismo, dali. E às vezes a gente fala, gente, que coisa estranha. Mas não se preocupem, que vocês vão ver que mais lá na frente do curso, essas coisas vão ficar mais esclarecidas, mais tranquilas, e nós vamos ver que nós não precisamos entender tanto desses ismos, porque a verdadeira bússola nossa, o nosso GPS, o nosso guia de trânsito, será a palavra de Deus. Então, exatamente, cada religião, cada crença, ela tem a sua forma de pregar o seu Deus. E nós estamos aqui com o objetivo de aprendermos quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Criador, quem é o verdadeiro sustentador das nossas vidas, que é o Deus da Bíblia. Amém? Pois bem, o meio mais seguro para percorrer a estrada da nossa vida é seguir a sinalização fornecida pelo próprio Criador, que está onde? Na palavra de Deus. Então, este tem que ser o foco da minha e da sua vida. Pois bem, então Deus se revelou nas Sagradas Escrituras. A primeira caricatura que nós aprendemos de Deus foi o monismo. Pois bem, a segunda caricatura de Deus, qual que é? Politeísmo. Politeísmo é um tema muito fácil. Poli, muitos. Muitos deuses. Então, no politeísmo, a crença em muitos deuses. Pois bem, dentro desse tema, nós vamos então
observar o que Turretini fala a respeito do politeísmo, né? O que ele mostra a respeito disso? E ele mostra para nós que a base... vamos abrir a Bíblia em Efésios 2:12, por gentileza. Turretini enfatiza e sustenta que o politeísmo e o ateísmo possuem uma origem comum. Quem achou Efésios 2:12 pode ler para a gente com bastante clareza, com calma e em alto tom, por gentileza. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tá. Pois bem, o Turretini ele afirma que o politeísmo e o ateísmo têm a mesma origem. Por quê? Porque ele está falando aí, o termo ateus, que está aí em Efésios, é que não tinham deuses, não é, pastor? Sem Deus. Sem Deus. Aquela expressão que está aí no texto, sem Deus, vocês estão lendo aí no texto? Sem Deus, essa expressão no grego, ela é ateus. E ateus não significa somente não crer em Deus. Ateu é a pessoa que não crê no Deus verdadeiro, no Deus real. Por quê? Como o pastor disse aqui para nós na aula, o nosso coração é especialista em criar ídolos, em criar deuses. Então, às vezes, a pessoa fala, eu sou ateu, não creio em Deus. Ele não crê no Deus que nós cremos. Mas, com certeza, no coração dessa pessoa, existe algum Deus que está reinando na sua vida. Certo? Então é o seguinte. Ué, pastor, mas... Aí. Não, é porque eu estou sem óculos agora. Olha o azulzinho aqui, ó. Então, a expressão... Olha, irmãos, quando ele leu lá em Efésios, a expressão sem Deus é que significa ateus. E ele estava falando dos gentios que eram politeístas, que acreditavam em muitos deuses. Por isso que Turretini, então, ele enfatiza e defende essa tese que o politeísmo e o ateísmo têm a mesma origem, certo? Quer dizer, João, então todo politeísta é um ateu. Exata. Não vai ao Deus verdadeiro. Justamente, quer dizer, por isso que eu falei que eu sou ateu. Ele quer dizer que ele não crê no Deus da Bíblia, mas ele tem os seus deuses. E depois, daqui a pouquinho, eu vou enfatizar alguma coisa, porque nós crentes temos a facilidade de julgar o mundo, de julgar os politeístas, mas nós temos que vigiar o nosso coração. Porque, às vezes, o trabalho exagerado dentro da igreja é um Deus. Às vezes, a minha esposa é um Deus. Às vezes, os meus filhos são deuses para mim. E nós vamos ver um pouco sobre isso. É a concepção particular que o cristão possa fazer de um Deus dissociado daquilo que ele revelou na Bíblia, se torna um Deus. Foi o que o pastor Misael falou da pessoa que se apresentou ao conselho. O meu Deus não vai me julgar. O meu Deus não vai fazer. O Deus de vocês pode ser. Então, nós temos, por isso que esse curso é pertinente para cada um de nós. E por isso que nós precisamos, em todo o tempo, ter humildade e dobrar os joelhos para pedir, Espírito Santo, ajuda-me a entender a tua pessoalidade. Né? Ajuda a compreender esse curso. Ajuda, me dá norte, porque eu sou carente. Pois bem, irmãos, nesse slide, nós vamos encontrar aqui, ó, uma das fontes do politeísmo é o coração humano, premido por suas. Vocês estão vendo que esse S está vermelhinho? Não é pegadinha não, irmãos, não precisa dar risada não. Isso foi um erro que aconteceu na apostila. Se vocês olharem na apostila de vocês, não possui esse S. Então eu gostaria de chamar a atenção de todos que, por gentileza, corrijam as suas apostilas para página 28, para que fique completo. Tudo bem, irmãos? Pois bem, a Bíblia ensina que há
somente um Deus. Êxodo 20, de 2 a 3. Na apostila, nós temos todos esses textos já transcritos. Então, eu gostaria que, à medida que eu citar o texto, que algum irmão ou alguma irmã lesse para nós. Há somente um Deus. Êxodo 20, 2 e 3. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Olha aqui, Deus está falando. É Deus quem está falando. Eu sou o Senhor teu Deus. Depois ele fala, não terás outros deuses diante de mim. E Deuteronômio 4, 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele. Nenhum. Vocês estão vendo que está em negrito aí na apostila de vocês? Nenhum outro há. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Quando aprendemos que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, eu preciso cuidar do meu coração, porque ele é enganoso. Desesperadamente enganoso. Então, esse curso tem que nos levar a reflexões, em todo o tempo. Cada ensinamento eu preciso parar e olhar. Será que eu estou vivendo isso? O pastor pregou recentemente. Pessoas que nasceram na igreja, viveram na igreja, conhecem termos bíblicos maravilhosos, mas ela fala uma coisa e vive outra. Então, esse curso tem que nos alertar com relação a essas coisas. Ídolos são produtos da imaginação, ou caricaturas, ou criaturas com aspirações insanas. Nós vemos até na Bíblia que alguns reis e magistrados foram tidos por deuses, pelos povos. Hoje não é diferente. Para muitos, o meu ídolo é o presidente fulano, é o presidente ciclano. Para mim, o meu ídolo é o time X, é o time Y. Isso são deuses, isso são ídolos. Nós vemos dentro de igrejas, pessoas crentes, que vai ter o final do campeonato, é o time dele contra algum outro. No horário do culto, o que ele faz? Vocês já sabem, não vamos julgar ninguém. Mas, irmãos, ou então vem no culto com o celular vendo o jogo, né? 1-0, 2-0. É assim. Então, irmãos, nós precisamos vigiar muito o nosso coração, muito a nossa mente. Eu digo que esse curso é um curso maravilhoso. É tentar explicar o inexplicável. Nós vamos tentar entender aquele que não pode ser entendido, que é o nosso Deus. Mas esse curso vai nos dar regras, guias, orientações, placas de trânsito. A Bíblia vai mostrar como Deus se revela a nós, como Ele se mostra a nós, como Ele quer se relacionar conosco. E nós precisamos estar atentos a essas coisas, para que a gente não fique só com aqueles palavreados de crente. Só jargão daqui, jargão dali, e tudo bem. Pois bem, em Salmo 45, 6, o que diz? Ô, João, eu acho que é 82, 6. Eu acho. Veja 82, 6. Tem aí para 82, 6. O Rogério, pode ler para nós. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Certo. Agora vamos abrir Salmo 45, 6. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Tá. Mas como que ele começa o Salmo 45? Acho que esse texto aí do Salmo 45 é no sentido de que a gente tem a figura do rei da Isto. de Deus. No Salmo 45, ele está falando a respeito do rei Davi. Mas o povo tinha o rei Davi como um Deus. Não, aí dá para colocar os dois, então. Os dois salmos, sim.
Muito boa a sua colocação, Rogério. Você já ganhou um ponto positivo na classe. Não, ele é professor, ele não pode ganhar ponto positivo. Não, boa sugestão. Mas no Salmo 45, irmãos, nós vemos as pessoas idolatrando autoridades. E isso não é só lá na Bíblia, isso não é só lá no passado. Hoje em dia andam acontecendo coisas assim. Uai, as guerras que estão tendo, lá na Coreia, o que o povo faz com o presidente lá do país deles? Ajoelham, veneram, levam flor lá para ele. Não é assim? Então, nós precisamos cuidar da nossa mente e do nosso coração em todo o tempo. Em todo o tempo. Pois bem, o politeísmo é idolátrico na sua essência. E a idolatria engana ao motivar nossa confiança ou definir a realidade ou prometer significado à parte do Deus da vida, da Bíblia. É lógico. A pessoa que cria um Deus, que idolatra alguma coisa, ela acredita que aquilo vai trazer um bem-estar para ela, acredita que ela vai se reencontrar com aquele momento, com aquela atitude, e ela vai ver que no final só vai ter decepções. Porque só o nosso Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Somente o Deus pode se revelar a nós e nos transformar. Somente Deus pode restaurar a nossa vida, a nossa alegria, a nossa motivação, a nossa forma de ver as coisas na vida. Então, o politeísmo nos torna semelhantes aos ídolos que veneramos. É isso que a Bíblia fala. O ídolo nada comunica acerca do Deus da Bíblia, do Deus vivo. Pelo contrário, o ídolo nos cega e nos impede de escutar a mensagem da salvação. Salmo 115, 4 e 8. Prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem quanto neles confiam. Olha só. Então, imaginando que essas pessoas imaginando que estão adorando a divindades autênticas, elas terminam as suas vidas subjugadas por demônios. É o que está escrito aqui em 1 Coríntios 10, 19 e 20. Alguém pode ler para nós? Digo, pois, o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Está bem claro esse texto, não está, meus irmãos? Então, é isso que o politeísmo leva às pessoas. O politeísmo falha em reconhecer a unicidade de Deus. Deus é único. Pois bem, existe uma citação da Confissão de Fé de Westminster que diz o que está aqui nesse slide. Eu gostaria que todos nós lêssemos juntos esse slide. Vamos ler juntos? Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o
Então aqui nós encontramos um norte a respeito do nosso Deus. O nosso Deus, então, se nós começarmos a compreender isso que está escrito aqui, que foi dito através da confissão de fé, nós começamos então a ter um norte do que é o nosso Deus. João, e até vale a pena, né, porque a nossa citação aí na apostila tem as referências bíblicas. Exato. Acerca de cada declaração, vale a pena depois em casa abrir a Bíblia com calma e ir checando essas afirmações e lendo os textos bíblicos relativos a cada afirmação. Isto, aqui no slide não tem, mas na apostila de vocês tem o númerozinho e a referência bíblica de cada parte. Então, o que o pastor está sugerindo, muito obrigado, pastor, é isso daí, né? Que nós sejamos crentes bereanos. Que os crentes de Bereia, tudo que falava para eles iam conferir na Bíblia. Então, irmãos, vamos ser bereanos nesse curso. E vamos também ter o capricho de revisar a aula quando chegarmos em casa. Pois bem, a alma latina, eu acredito que todos nós temos alma latina, porque somos latino-americanos. Então, eu falei alguma coisa errada? Eu agradeço, então, irmãos, a me apoiarem nesse ponto. Latinos-americanos, né? Então, nós, com essa mentalidade, com esta alma, nós somos propensos a adorar ídolos, né? É muito fácil no Brasil adorar nossa... É simples, quem é a padroeira do Brasil? Já começa por aí. Quem é o padroeiro de São José do Rio Preto? Quem é isso? Então, na cultura latina, isso é muito fácil de ser criado e de ser vivido na sociedade e nos nossos corações. Nos Estados Unidos e na Europa, existe uma outra facilidade. Vocês se lembram que antigamente, quando você assistia um filme que falava sobre os norte-americanos não latinos, né? O que eles prezavam? O dia de ação de graça. Então, o dia de ação de graça, ele era venerado, ele era respeitado, a família toda se reunia, então havia todo aquele ritual, tudo aquele preparativo para o dia de ação de graças. Hoje, quando a gente olha para os Estados Unidos, qual que é o dia que é mais enfatizado? Aí, pronto, vocês estão vendo. Então, irmãos, nós percebemos que a cultura que nós estamos vivendo, ela está nos levando a adorar deuses irreais, deuses falsos. E nós precisamos vigiar contra isso. Pois não, Francisco? João, e a gente percebe até mesmo dentro do texto sagrado, por exemplo, Êxodo 20 vai falar sobre o decálogo, vai falar sobre a lei. E Êxodo 32 vai revelar o coração do povo, o quão idólatra o povo era. E até mesmo no livro de 1º e 2º Reis, a gente vai ver que a tendência idolátrica era tão terrível que, por exemplo, você cata Acabe sacrifica os seus filhos a Moloque. Então a gente vê que o coração do idólatra, ele é tão terrível, que se a graça comum não refrear no seu coração, ele faz as coisas mais absurdas. Exatamente. Por isso que nós vemos que cada vez mais são ultrapassados os limites impostos em Êxodo 20, 3 a 5. Alguém pode ler para nós Êxodo 20, 3 a 5, por gentileza? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Irmãos, eu gostaria de citar, dentro desse contexto, o texto de Ezequiel,
Ezequiel 14:3, que diz o seguinte: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade. Olha só, homens crentes estavam indo procurar o profeta e ele falou isso aqui. Irmãos, em todo o tempo, nós precisamos vigiar o nosso coração e a nossa mente, para que nós não sejamos falhos em levantar qualquer tipo de ídolo diante do nosso Deus. Na palavra de Deus diz um salmo que fala o seguinte: alegrei-me quando me disseram. Irmãos, imagine o seguinte: quando você chega aqui no domingo de manhã ou no domingo à noite, quando você chega aqui no curso do Deus dos Pactos, será que Deus lá do céu está olhando assim: puxa, que bom, o Rogério está vindo na minha casa com alegria me adorar? Será que Deus fala isso a respeito de nós? Que bom que o Teitei está vindo na minha casa novamente me adorar, com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a força dele. Irmãos, de nada adianta nós conhecermos o norte, nós conhecermos o GPS, nós conhecermos o caminho que a palavra de Deus nos dá, se nós não vigiarmos em todo o tempo a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, a nossa língua, a nossa mão, os nossos pés. Por quê? Em todo o tempo, nós precisamos ter a noção que estamos na presença de Deus. E Ele é santo, e Ele é imutável, e Ele deve ser adorado de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Algum dos professores quer falar alguma coisa? Pastor Misael? Obrigado. Então, a terceira caricatura que nós vamos aprender hoje diz a respeito do unitarismo. Quem aqui já ouviu falar sobre essa palavra? Todo mundo já ouviu falar, né? Que bom. Não? Não. Irmãos, nem eu tinha ouvido falar. Mas estamos aqui para tentar aprender um pouco disso. O unitarismo, eu quero deixar bem claro, eu comecei falando da aula que nós estamos aquecendo o motor. Então, existem alguns termos que nós vamos aprender aqui hoje, que eu estou ministrando a vocês, que serão revistos e aprofundados durante o curso. Então, vocês não precisam ficar preocupados. Vixe, e agora? Não, é algo natural. Nós vamos, dia a dia, aprendendo, crescendo, e o Espírito Santo vai nos clareando a mente. Ele vai mostrando cada vez mais a sua imagem, o seu revelar nas Escrituras, e nós vamos compreendendo que essas coisas têm que ser abandonadas pelo nosso pecado e pela nossa conduta. Pois bem, unitarismo ou antitrinitarismo é a doutrina que nega o dogma da Trindade, reconhecendo em Deus uma só pessoa. Embora os unitaristas rejeitem os credos e tenham um espectro amplo de crenças, eles enfatizam a estrita unidade de Deus, negando assim as pessoas divinas ou divindade de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, os unitaristas, ora eles vão achar uma parte divino, ora não. Então, nós vamos ver que o unitarismo herético, então nós temos esses itens aqui, ó, o monarquismo, o arianismo, o que pensam os testemunhas de Jeová a respeito da Trindade. Então, isso aqui nós estamos vendo conceitos que eles pensam a respeito da Trindade. No monarquianismo, para eles, Deus, uma hora é só Deus Pai, para eles, uma hora Deus é só o Espírito Santo, outra hora, para eles, Deus é só Jesus Cristo. Mas eles não conseguem entender que Deus é triuno. No arianismo, Cristo não é Deus. Para eles, Cristo é o suprassumo da criação de Deus, mas não é Deus. Então, Jesus foi o melhor que Deus criou no mundo, foi Jesus. Mas ele não é divino. Então,
essas definições nós vamos aprender no transcorrer do curso. Então, este desenho aqui mostra bem o que os unitaristas creem, muitas vezes. Às vezes, para os unitaristas, Deus e o Espírito Santo são divinos. O Espírito Santo é uma força de Deus, é uma ação de Deus. Mas, para eles, geralmente, Jesus Cristo não é Deus. Por isso, Jesus Cristo não está colado aqui. Então, para eles, Jesus nunca é divino. João, é importante enfatizar que essa é a visão do judaísmo. Então, o judaísmo crê em Deus nesses termos aí. Para o judaísmo, o Espírito Santo é divino, mas não é uma pessoa distinta. E eles vão dizer, olha, Jesus Cristo realmente existiu, ele viveu, está aí o registro dele na história, mas podemos até dizer que ele foi uma pessoa especial, singular, mas eles não conseguem admitir isso, que Jesus Cristo seja Deus. Então, são unitaristas. Então, irmãos... Pastor, na questão do judaísmo, eles não aguardam a vinda de Jesus também? Eles aguardam a vinda de um Messias, mas eles jamais admitiriam que esse Messias seria também considerado divino. Mesmo assim eles não... Esse Messias é um libertador que vem no poder de Deus e na força de Deus, mas jamais eles vão dizer, é Deus. Não sei como a gente, né? Bom, irmãos, diante de uma aula tão... Pois não, Francisco. E também você vai precisar, por exemplo, o Novo Testamento judaico, que é um testamento messiânico dos judeus messiânicos, eles colocam lá no seu índice reminiscente, eles dizem o seguinte, olha, esse nome Yeshua, os judeus agora querem pagar da história, que o seu nome seja pagado para todo sempre na história. Um exemplo mesmo é o judaísmo messiânico, que algumas pessoas falam, mas é uma espécie de cristianismo. Não é um cristianismo. Beira ao legalismo e vai aprofundando. Enquanto você chega mais perto, você vai entendendo que ali de fato é muito parecido com o testemunho de Jeová. Aí você vê que é muito relativo. É por isso, irmãos, sobre esse assunto, é por isso que nós precisamos aprender mais e mais do nosso Deus. É por isso que nós precisamos ter noção da Trindade. É por isso que nós precisamos ter noção do Deus imutável, do nosso Deus que é maravilhoso, que é criador, que é sustentador de todas as coisas. E como o pastor nos disse, né? Quando nós temos esse conhecimento de Deus, o conhecimento de nós é diferente. O conhecimento do mundo é diferente. O olhar para as coisas é totalmente diferente. Pois bem, e daí? O que esta aula pode nos trazer de fechamento para esta noite? Pois bem, em qualquer relacionamento de aliança, um dos desafios do amor é amar real, o real, em lugar do imaginário. O que a Bíblia diz lá nos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos é uma revelação clara da forma como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele e da forma como Ele quer que nós relacionemos com o próximo. Então, o que Ele diz lá? Amarás o Senhor teu Deus? Isto. Então, é o que diz o começo dos 10 mandamentos. Então, em qualquer relacionamento de aliança, um dos desafios do amor é amar o real. E o único que é real é quem? O Deus da Bíblia. Devotar-se a uma concepção falsa de Deus não preenche o vazio do nosso coração. Por isso, precisamos conhecer e amar o Deus vivo e verdadeiro. É por isso que, em outras religiões, por mais que a pessoa cresça, por mais que a pessoa seja grande na hierarquia dessas igrejas, ela jamais vai conseguir preencher o vazio dentro de si, porque só Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Somente Deus pode dar a verdadeira razão do nosso ser e da nossa vida. Eu quero agradecer a todos pela atenção.
pela colaboração que tiveram comigo. Eu quero pedir ao pastor Misael que nos encerre nessa noite orando, mas depois das questões que nós vamos ver aqui na aula. Irmãos, vocês já pensaram que não ia ter provinha, né? Vocês acham que eu ia ser tão bonzinho assim? Não é assim. Só que o seguinte, nas minhas atividades eu não dou a resposta verdadeira igual o pastor Misael. Eu vou escolher um aluno e ele vai ter que dar a resposta certa. Uai, não falaram para vocês que ia ter prova? Pois bem, marque a única resposta correta. O meio mais seguro para se conhecer a Deus é... irmão, não é possível que vocês acertaram essa. É verdade, acertaram. Parabéns à classe. Vamos ver se é a próxima. Marque os sistemas de crenças que sugerem caricaturas do Deus da Bíblia. Quais são? Quem diz presbiterianismo aí? Irmão, não é possível. Nós nem usamos esse termo ainda. Quais são? Então, vamos ver se é isso. Perfeito. Parabéns para a classe. Uma das fontes do politeísmo é o coração humano decaído. Está certo ou errado? Muito bem. Verdadeiro. O politeísmo é idolátrico na essência. A idolatria engana ao motivar nossa confiança, ou definir a realidade, ou prometer significado à parte do Deus da Bíblia. Isto é verdadeiro ou é falso? Pois bem, a respeito do unitarismo, marque as respostas corretas. Qual que é a correta aqui? Tem mais de uma. É as respostas. Quais são as respostas? Vamos ler? O unitarismo é a doutrina que nega a Trindade, admitindo apenas uma pessoa divina? Sim. O unitarismo é bíblico, porque Deus é uma só pessoa? Não. Encontramos o unitarismo em religiões como islamismo e judaísmo? O unitarismo não dá conta de apresentar o ser de Deus de modo fiel às Escrituras? Sim. Muito bem. Gente, com a classe dessa é tão fácil dar aula, viu? Então eu quero agradecer mais uma vez a atenção de todos e pedir ao pastor Misael que encerre essa aula com uma oração. Irmão. Não, agora eu vou sentar. Um aluno da terceira série. Irmão, eu não entendi. Irmão, agora eu vou perguntar para a classe. Atenção, classe. Ele tirou o sarro em mim ou me elogiou? Porque eu não entendi. Mandaram para tua esposa. Seu esposo é o melhor professor que existe. Nossa. Obrigado. Irmãos, olha, eu quero dizer para os irmãos que eu espero que vocês tenham gostado da didática. Essa didática é totalmente mérito do Espírito Santo. Porque vocês não sabem o quanto eu estava apavorado para estar aqui à frente hoje. Aí eu falei para o pastor Misael, pastor, eu estou me empenhando o máximo e esperando a ação do Espírito Santo, mas eu estou morrendo de medo. Mas eu agradeço. Pastor, vamos orar encerrando a aula de hoje.